O medo existe e o medo é real. Mas calma que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e como isso se relaciona com a decisão de sair do CLT e entrar no PJ. Bora pro vídeo. Todos nós somos ensinados que viver na CLT é o caminho mais seguro, mais tranquilo, mais estável. E vamos lá, realmente parece ser. Mas é um caminho também que nos limita bastante, não é verdade? Essa é a primeira coisa. Você foi ensinado a acreditar que o CLT é a melhor maneira de viver. E sim, a gente começa no CLT, isso é normal. Todo mundo começa no CLT. Mas se você tá nesse vídeo é porque você chegou em um momento que você deve estar pensando, acho que não compensa mais pra mim o CLT. A segunda coisa que eu tenho pra te dizer é que o medo ele é real, tá? O medo ele tá aí, ele vai te incomodar. Mas o medo, ele existe para que você possa ter coragem. Sabe, quando você pede para Deus paciência, Deus te envia situações que vão testar a sua paciência. Quando você pede para Deus coragem, Deus te envia o medo. Para que você possa vencer o medo e criar resistência, criar carcaça, ter coragem de fazer. E quando a gente fala sobre empreender, você assume uma responsabilidade. De que se você fizer, vai dar bom. Se você não fizer, não vai. Tá, você pode ter ficado confuso agora. Como assim? Se eu fizer vai dar bom? Vamos entrar nesse assunto. E por que eu digo pra você que vai dar certo? Eu sou uma pessoa cristã, sou evangélico e muito de ter entrado pro PJ tem a ver com isso. Por quê? Eu sempre pedi a Deus que Ele me desse uma profissão, uma condição financeira, que eu pudesse ter liberdade para estar em lugares diferentes, trabalhando de lugares diferentes para poder fazer a vontade dEle. Para quem não sabe, eu gosto de ministrar, Deus me usa na pregação, nas mensagens, e para mim poder realizar isso, muitas das vezes eu fico preso a um lugar, preso a um ambiente, e esse foi o meu principal objetivo. E por que eu entrei nisso? É o seguinte, a principal fundamentação que eu trago para vocês aqui nesse quesito é que nós não temos controle sobre todas as coisas, fato, mas Deus tem o controle. E por que Deus é tão importante nisso? Porque quando nós estamos debaixo da mão de Deus, mão de Deus, tá? Quando nós estamos aqui, debaixo da mão de Deus, todas as coisas acontecem conforme a vontade dEle. E como saber se o que eu estou fazendo é conforme a vontade de Deus? A resposta, ela é bem simples. No dia em que eu pedi a minha demissão, eu senti muita paz no meu coração. Eu já vim orando, falando com Deus, querendo tomar uma decisão. E não é uma decisão nem um pouco fácil, vocês sabem disso. Mas eu pedi os meus 30. E antes de pedir os meus 30, eu senti muita paz no meu coração. Porque eu fiz uma proposta para os meus diretores, para mim continuar trabalhando naquela empresa, mas como PJ. E eles não aceitaram. Eles me mandaram mensagem falando que não aceitavam, enfim, show. E nesse momento em que eles me mandaram essa mensagem, veio muita paz sobre o meu coração. Paz de que... E essa paz ela diz pra mim, e isso aqui eu digo pra você não por experiência minha, mas isso é coisa que várias pessoas religiosas, pastores, padres dizem. Quando nós oramos e sentimos paz, é um sinal de que Deus está conosco, é um sinal de que a gente pode seguir em frente. E começar a empreender é medo. Sim, mas quando nós temos o Senhor, nós estamos debaixo da mão de Deus, tudo que nós vivemos é conforme a vontade dEle. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos sustenta. Ele cuida de nós, Ele nos guarda. E eu vou falar algo mais forte ainda. Deus guarda você por causa do propósito que Ele colocou sobre a sua vida. Toma essa pedrada. Não é por causa de você, é por causa do propósito que Ele colocou sobre a sua vida. Seja esse propósito para ajudar pessoas, salvar vidas, pregar, cantar, ir para lugares, ser um missionário, através das redes sociais impactar pessoas. Tudo isso são propósitos que Deus pode ter colocado sobre a sua vida. E Deus sustenta o propósito. E se você está debaixo da mão de Deus, vivendo o propósito, esquece. Bem, mas como eu tomo essa decisão, Matheus? Gente, não existe uma receita. Tenha consciência de que você tem que ter um dinheiro para você ter guardado. Eu vou ter o dinheiro do meu acerto, tô cumprindo os 30, já tô faturando bem com algumas empresas, graças a Deus. Então você tem que ter essa mínimo de segurança financeira.
Porque sim, normalmente o começo ele não é fácil, ele é difícil. Mas ele é um processo, ele passa. E para você vencer ele, você tem que continuar. Então, sim, ligue para os números, ligue para as contas. A gente não pode ser irresponsável, mas não perca a oportunidade. Deus nos dá oportunidades. Se a gente perder elas, é um peso que a gente carrega. E uma frase muito forte que eu li um tempo atrás é: e aí, que peso você decide carregar? O peso de não ter tentado? O peso de não ter dado certo? O peso de não ter dado certo, você ter ficado ganhando a mesma coisa o resto da vida, não ter vivido momentos incríveis? Ou o peso de você ter tentado, ter dado certo, você ter vivido momentos extraordinários? Pois é. Escolha qual peso você quer carregar. E eu escolhi fazer a vontade de Deus e empreender. E eu tenho certeza que o Senhor vai me sustentar, vai sustentar você também. Mas faça acontecer, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, Deus te abençoe. Precisa de alguma coisa, quer ter uma conversa mais profunda, me manda mensagem. Tem alguma ideia de vídeo, alguma coisa que você queria saber? Comenta aí embaixo. E é isso. Deus te abençoe e te bendiga.